Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa manhã. Estou aqui muito feliz pela palavra do Senhor que é liberada para nós. E essa passagem vem falando muito comigo nessa semana e eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos lendo alguns versículos para não ficar muito longo e vamos conversando sobre eles. O versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Isso Jesus perguntou àqueles homens. E o versículo 18, até mais ou menos o versículo 26, ele vai falando para Jesus tudo o que tem acontecido. Ah, mas você está aqui em Jerusalém, você não consegue saber o que tem acontecido? Então, aquele que nós pensávamos que ia remir, que ia salvar, que ia ressuscitar, já é o terceiro dia e a gente ainda não o viu. As mulheres foram lá no sepulcro, realmente não tem ninguém lá, mas a gente ainda não viu. Cadê este homem? E eles começaram a falar para Jesus que tudo isso deixavam eles tristes, só que eles não sabiam que estavam falando para o próprio Jesus. E aqui no versículo 28 diz assim: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Jesus, então, ao chegar ali, como que Jesus continuou andando. E os homens disseram: Fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e deu. Abriram-se então os seus olhos e reconheceram Jesus, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já ressuscitou. Sabe, irmãos, como essa palavra arde nos nossos corações. Porque em todo tempo, aqueles homens estavam com Jesus, mas eles não o reconheceram. Ah, meus amados irmãos, quantas vezes nós dizemos que estamos com Jesus, mas não reconhecemos Ele na nossa vida. Sabe? Quantas e quantas vezes nós reconhecemos Jesus em algumas áreas das nossas vidas, mas em outras não. Mas a palavra do Senhor diz que aconteceu que estando à mesa. O que é que, quando a gente lê estando à mesa, o que é que nos remete? Uma reunião, o partir do pão, um momento de comunhão que estava havendo naquele momento. E a Bíblia diz: ao partir do pão, ao passo que aquele pão ele foi totalmente rasgado, totalmente partido, os olhos daqueles homens foram abertos e eles reconheceram que aquele próprio que vinha com eles o tempo inteiro, que conversava, era o próprio Jesus. Eles perceberam que tudo aquilo que eles procuravam, Jesus, eles estavam em todo tempo tristes porque não tinham encontrado Jesus ressuscitado. E ele estava ali com eles. Mas ao momento do partir do pão, os seus olhos se abriram. E sabe o que me lembra isso? Sabe o que Jesus, o Senhor falou comigo nesta passagem? É que o véu foi rasgado. O pão foi partido. No momento em que Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz do Calvário,
o pão foi partido. E eu e você, a partir deste momento, podemos reconhecer que Jesus está conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco. O pão foi partido, o véu foi rasgado e nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus. Mas quantas e quantas vezes Ele está do nosso lado e a gente não vê? Os nossos olhos estão como o daqueles homens, estão tapados, estão fechados de tantas coisas e mais coisas que nós vamos colocando à nossa vista e vamos deixando Jesus de lado. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Que os nossos olhos hoje, irmãos, sejam abertos mais uma vez. Que nós possamos reconhecer Jesus, porque Ele está do meu lado, Ele está do teu lado. Ele está conversando com você e você não consegue ouvir. Ele está falando ao seu coração e você não consegue ouvir. Ele está do seu lado e você não consegue sentir. E como aqueles homens perguntaram, quando eles realmente reconheceram Jesus, eles disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Porventura, irmãos, não arde em nosso coração que a gente tem esse Deus, esse Jesus ao nosso lado e por muitas vezes não o reconhecemos? Que o falar do Senhor Ele possa arder no seu coração nessa manhã, que você possa reconhecer a voz de Cristo, que você possa reconhecer a sua presença, para que não demore, para que você não perca tempo ao lado do Mestre. Que hoje pela manhã você possa estar à mesa, que você possa partilhar da mesa, da comunhão com Cristo. Sabe, esse dia a dia com Deus, esses devocionais que nós fazemos todas as manhãs, como é lindo ter esse momento com Deus. E quando nós falamos em mesa, nós falamos de comunhão. Tenha esse momento de comunhão com Cristo, meu amado irmão, para que você possa senti-lo, para que você possa ouvir a sua voz. E é isso que o Senhor falou comigo nessa manhã e que Ele possa ter falado ao seu coração. Que arda em seu coração o amor por Cristo e que você possa sentir que Ele está do seu lado, falando com você. Reconheça Cristo na sua vida nesta manhã. Deus, nós te agradecemos por esta palavra, que possamos te reconhecer nas nossas vidas, em todas as áreas, que os nossos olhos possam ser abertos ao partir do pão, a comunhão contigo, que nós possamos estar com os olhos abertos, os ouvidos abertos, e possamos te reconhecer. Obrigada pela tua presença, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. E que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, reconhecendo Ele na sua vida, em nome de Jesus. Amém.